Em discussão, com a palavra o deputado Geraldo Magela. Senhoras e senhores parlamentares, eu venho à tribuna para pedir o voto de Vossas Excelências para aprovação deste projeto. E o faço esclarecendo inicialmente que é um projeto de 1992, ou seja, um projeto que tramita nesta casa há quase 3 anos. Quando nós apresentamos este projeto, nós fomos discuti-lo com a sociedade e principalmente com o próprio Corpo de Bombeiros. E ali nós tivemos uma acolhida da ideia, tivemos sugestões diversas para alteração do projeto, recebemos emendas, recebemos sugestões, até que o projeto voltou a tramitar as comissões e agora vem a plenário. A intenção deste projeto é de se estabelecer, na relação do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal com a sociedade, um processo educativo de prevenção, fundamentalmente de prevenção de incêndio e de acidentes. E, naturalmente, preparar a população para também contribuir com o Corpo de Bombeiros em situações de necessidade para o combate, por exemplo, a incêndios em localidades, em prédios, mas, fundamentalmente, a ideia é da educação para a prevenção. E este grupamento de voluntários, que já existe, inclusive, em vários países, em diversos países, ele tem uma função muito mais educativa do que de combate, porque aí sim há implicações de treinamento, há implicações de equipamentos que precisam ser melhor preparados para isso. E eu quero dizer, inclusive, senhor presidente, a Vossa Excelência e a todos os parlamentares, que a ideia de criar este grupamento não tem absolutamente nenhum sentido de fazer qualquer reparo ao trabalho desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros, que eu quero deixar registrado aqui. É um dos melhores trabalhos já realizados, ou um dos melhores trabalhos realizados por todos os corpos de bombeiros do país. O nosso Corpo de Bombeiros é um dos mais bem preparados, é um dos que, apesar das dificuldades de equipamentos, tem respondido às necessidades. Então, ao contrário de ser uma situação, a nossa proposta, de reparo ou de crítica ao trabalho do Corpo de Bombeiros, ele tem um sentido até de homenagear, porque é de fato um trabalho que vem se somar o Corpo de Bombeiros com a sociedade civil, com as empresas, enfim, com quem desejar. É uma ideia que nós estamos discutindo há mais de 2 anos, é uma ideia que já tem aplausos de diversos segmentos e que é uma ideia também já experimentada em outros países. Portanto, eu gostaria de solicitar aos meus pares a honra de merecer o voto de Vossas Excelências. Muito obrigado. Palavra, deputado Marcos Arruda. Senhor presidente, deputadas, deputados distritais, eu sou favorável à aprovação deste projeto de criação do grupamento de voluntários de corpos de bombeiros do Distrito Federal. Porque este projeto, além das razões apresentadas pelo eminente deputado Geraldo Magela, vai propiciar o espírito de solidariedade nas pessoas, vai incrementar esse espírito, além de aumentar a eficiência do Corpo de Bombeiros. E, principalmente, conscientizar a população
do Distrito Federal de suas obrigações. Por último, este projeto não vem trazer nenhuma despesa para o erário público. Portanto, a posição do Bloco Independente é de aprovar este projeto. Com a palavra, a deputada Maria José Maninha. Senhor presidente, senhores deputados, inicialmente eu gostaria de congratular-me aqui com o deputado Geraldo Magela por essa iniciativa e dizer que a nossa instituição, Corpo de Bombeiros, é uma das instituições que, inclusive, em pesquisas recentes feitas por revistas e jornais, é uma das instituições de maior confiabilidade. E esta instituição cumpre um papel hoje extremamente sério. Em comum com a área de saúde, nós vemos a todo momento as ambulâncias sendo conduzidas pelo pessoal do Corpo de Bombeiros, fazendo, inclusive, socorro de emergências e urgências. E esse trabalho é um trabalho que deve sempre ser lembrado e um trabalho que nós devemos sempre estar aqui prestando a nossa homenagem. O projeto do deputado Geraldo Magela cria o grupamento de voluntários que vai acrescer ao grupamento de Corpo de Bombeiros uma função extremamente importante, que é a educação e a promoção na área de assistência do Corpo de Bombeiros. Portanto, é um projeto excelente, de extrema validade. Vários países do mundo hoje já têm o grupamento de voluntários e, aliás, alguns países trabalham só com o grupamento de voluntários, como é os Estados Unidos da América. E nós temos aqui, então, neste projeto, um importante impulso para que o nosso grupamento de Corpo de Bombeiro venha a cumprir com maior eficiência, porque já cumpre dentro de uma realidade extremamente ruim, sucateada, mas que venha cumprir com maior eficiência o seu trabalho. Então, parabéns pelo projeto e acho que o projeto é de extrema importância, tanto para o grupamento de Corpo de Bombeiro, como também para a nossa área, a área de saúde. Com a palavra, o deputado Miqueias Paes. Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, eu só tenho a dizer que a iniciativa é das mais interessantes que se pode ter nessa área, principalmente se considerando que o Distrito Federal tem um problema muito sério, principalmente nos meses a partir do mês de agosto. A partir do mês de agosto, o Distrito Federal tem um problema com relação à seca que se agrava nessa cidade. Nós vimos no ano passado, em que uma boa parte do parque da cidade, ali próximo da água mineral, boa parte dela foi destruída. E provavelmente esse problema teria sido amenizado se já houvesse esse grupamento, né? Então, é uma iniciativa extremamente louvável, e principalmente porque ela só virá como forma de reforçar um serviço que já tem sua competência demonstrada, como aqui já foram colocados pelos demais colegas. Mas eu acho importante ressaltar que será vital para o Distrito Federal a existência desse grupamento, principalmente nos períodos de seca, nos períodos de estiagem do Distrito Federal, que é um problema muito sério, e aqui eu faço até um alerta para essa casa, em que a gente tente, nesse período que antecede a seca, discutir mais atitudes que poderão ser tomadas nesse período, porque todos os anos se repete, né, os meses de agosto, vemos devastação via queimadas, e a gente precisa, inclusive, desenvolver um trabalho. E essa iniciativa, com certeza, já é nesse sentido e só tem que receber o nosso louvor. Com a palavra, o deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu pretendo ser breve na minha intervenção, mas eu gostaria de confessar, se me permite, presidente, que eu estava um tanto preocupado com esta proposição, especialmente pelo termo grupamento. Pelo que nós depreendemos, o grupamento é uma parte oficial de uma corporação.
E eu tinha uma preocupação no sentido de que esse grupo que se coloca como um grupo de voluntários para auxiliar o Corpo de Bombeiros em situações de emergência, em caso de incêndios, talvez pudesse dar uma característica oficial, sendo que não é este o propósito do projeto. Mas o nobre deputado, eu acredito que até mesmo em contato com o próprio Corpo de Bombeiros, identificou essa falha e já a corrigiu, transformando em brigadas de incêndio. Quer dizer, que torna... A brigada é uma coisa que tem já uma característica de voluntariedade e não de oficialidade. Então, claro que a gente sabe que no mérito o projeto tem todo o seu valor. Por quê? Porque é um processo educacional. Vai fazer com que o cidadão esteja treinado, preparado para auxiliar o Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal, para que possam, em situações de emergência, em situações graves, proceder ao auxílio necessário, reforçando assim o já eficiente trabalho do Corpo de Bombeiros. Inclusive, senhor presidente, eu quero trazer aqui que eu tenho estudado um projeto dessa natureza, me permite até a carona nessa discussão, relacionado ao treinamento necessário nas escolas públicas e particulares. Eu acredito que pelo menos uma vez por ano poderia se fazer nas escolas públicas e particulares do Distrito Federal um processo de simulado de incêndio para que as crianças pudessem ser treinadas. Isso já é feito de maneira não frequente, mas poderia ser estabelecido até em lei que todas as escolas deveriam anualmente fazer com que os alunos pudessem ser submetidos a um processo de treinamento para situações de emergências, evitando-se assim, quem sabe, situações tão constrangedoras que nós já percebemos em outras cidades do Brasil, quando em situações de calamidade, incêndios, desastres, as pessoas apavoradas acabam pisoteando outros e trazendo, inclusive, maiores danos aos já provocados pelo sinistro. Então, eu gostaria de trazer também, para que futuramente essa casa possa apreciar essa questão, de tornar obrigatório o treinamento de prevenção de incêndio, pelo menos uma vez por ano nas escolas, para que as crianças sejam habituadas a reagir em situações de emergência. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão, projeto. Convido o deputado Peniel Pacheco para nos ajudar nos trabalhos da mesa diretora. Não havendo quem queira discutir o projeto, passaremos à votação. Votação em primeiro turno, quarto dia do projeto de lei número 359. Deputado Benício Tavares? Sim. Deputado Cafu? Sim. Deputado César Lacerda? Sim. Deputado Cláudio Monteiro? Ausente. Deputado Daniel Marques? Sim. Deputado Edmar Pirineus? Sim. Deputado Filipelli? Ausente. Deputado João de Deus? Sim. Deputado Jorge Cauí? Sim. Deputado José Edmar? Sim. Sim. Deputada Lúcia Carvalho? Sim. Deputado Luiz Estevão? Sim. Deputada Maninha? Sim. Deputado Manuelzinho? Ausente. Deputado Marco Lima? Sim. Deputado Marcos Arruda? Sim. Deputado Miqueias Paz? Sim. Deputado Odilon Aires? Sim. Deputado Peniel Pacheco? Sim. Deputado Renato Rainha? Ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg? Sim. Deputado Xavier? Sim. Deputado Zé Ramalho? Sim. Deputado Geraldo Magela? Sim.
projeto foi aprovado com 20 favoráveis, 4 ausência. Devolvo a presidência do trabalho ao deputado Geraldo Magela. Antes de passar ao próximo item da ordem do dia, solicito ao senhor secretário que faça a leitura de expediente sobre a mesa. Requerimento de autoria do deputado José Edmar e outros. Requer a retirada do projeto de lei 402/92, que dispõe sobre a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal das compras, obras e serviços contratados pela administração pública. Moção de autoria do deputado Miqueias Paes, nos termos do artigo 109 do Regimento, reivindica junto à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal a duplicação do efetivo da 26ª Delegacia de Polícia de Samambaia e a melhoria das condições de funcionamento daquela delegacia. Requerimento de autoria do deputado Renato Rainha e outros, que requer a tramitação em regime de urgência do projeto de lei 058 de 95. Moção de autoria do deputado Marco Lima, solicita ao GDF providências no sentido de que seja implantada a iluminação pública da BR-60 no trecho que vai da entrada de Sobradinho até Planaltina. Indicação de autoria do deputado Manuel Andrade, sugere ao governo do Distrito Federal a construção de redutores de velocidade do tipo quebra-mola na área comercial da quadra 2 do setor oeste da cidade satélite do Gama. Indicação de autoria do deputado Manuel Andrade, sugere ao governo do Distrito Federal a instalação de luminárias nos postes de iluminação pública já existentes nas quadras 1, 2 e 3 do setor oeste da cidade satélite do Gama. Emenda modificativa aos projetos de lei 1272, 1274 e 1430, de autoria do deputado Benício Tavares. Emenda modificativa ao projeto substitutivo aos projetos de lei 1272, 1274 e 1430, de autoria do deputado Benício Tavares. Emenda modificativa ao projeto substitutivo dos projetos de lei 1272, 1274 e 1430. Modifica o artigo 4º, de autoria do deputado Benício Tavares. Emenda modificativa ao artigo 5º ao projeto substitutivo dos projetos de lei 1272, 1274 e 1430. Emenda modificativa ao projeto de lei substitutivo aos projetos 1272, 1274 e 1430, emendando o artigo 6º. Emenda modificativa ao artigo 11º ao projeto substitutivo dos projetos de lei 1272, 1274 e 1430. Emenda supressiva ao projeto substitutivo aos projetos de lei 1272, 1274 e 1430. Emenda modificativa renumerando os artigos 10, 11, 12 e 13 ao projeto de lei 1272, 1274 e 1430 em tramitação conjunta. Emenda aditiva ao projeto substitutivo do projeto de lei 1272, 1274 e 1430, que altera o parágrafo único do artigo 1º. Requerimento de autoria do senhor deputado Rodrigo Hollenberg, requer o encaminhamento de solicitação de informações ao secretário de Saúde do Distrito Federal. Moção de autoria dos deputados Jorge Cauí e Zé Ramalho, que reivindica ao presidente da ASBAN e ASBACE a criação de espaços físicos e instalação de caixas exclusivas nas agências bancárias para atendimento especial para os idosos, deficientes físicos e gestantes em todos os estabelecimentos bancários instalados no Distrito Federal. Mensagem número 006, de autoria do Executivo Local, que encaminha a indicação dos presidentes do Banco de Brasília,
professor Luiz Fernando Victor. Requerimento de autoria do deputado Peniel Pacheco e outros, que solicita a criação de comissão especial para promover amplo estudo e pesquisa na legislação existente nos estados e municípios que concedem incentivos fiscais e financeiros para projetos de desenvolvimento industrial. Esta presidência tem a honra de anunciar a presença entre nós do excelentíssimo senhor deputado federal e ex-integrante da primeira legislatura nesta casa, deputado Agnello Queiroz, pelo PCdoB do Distrito Federal. Muito nos honra sua presença, deputado. Sinta-se entre nós. Comunico aos senhores parlamentares que o item número 7 deixa de constar da ordem do dia porque foi feita a solicitação da sua retirada. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Questão de ordem, deputado Benício Tavares. Senhor presidente, no meu entendimento, o ofício que solicita a retirada dos referidos projetos, ele não procede, porque não sendo o autor do projeto, os deputados que subscreveram o requerimento, e sendo o autor o ex-deputado, quer dizer, deputado Eurípides Camargo, e também o deputado, então, secretário da Fazenda, no nosso modo de entender, não há possibilidade dos deputados retirarem um projeto que eles não têm nenhuma autoria no referido projeto. Me baseio essa questão de ordem, quer dizer, sujeitos a despacho apenas do presidente. Qual retirada, artigo, por favor? Artigo 106, retirada pelo autor de requerimento. Então, entendo que, se houver a possibilidade de retirada, qualquer deputado vai retirar a proposição de outro deputado. E eu acho que a ideia, no mínimo, ficaria uma questão complicada. E eu pediria, então, como não há uma compreensão clara do regimento a respeito desse assunto, e entendendo também que essa questão é uma questão sui generis, porque os deputados estão, obviamente, fora da casa, então eu pediria uma compreensão da presidência para que esse fato não pudesse ocorrer, haja vista que nós vamos, daqui a pouco, entrar com requerimento para pedir a retirada do projeto de outro colega. Excelentíssimo senhor deputado Benício Tavares, a presidência acolhe a questão de ordem apresentada por Vossa Excelência, não se pronunciará definitivamente ainda neste momento, vamos analisar o regimento interno e ainda nessa sessão buscaremos nos pronunciar conclusivamente sobre o assunto. De qualquer forma, como é um assunto pendente, o item não irá a voto neste momento. E, se garantida a tramitação, o item será colocado a voto. De qualquer forma, a presidência vai se pronunciar sobre a questão de ordem apresentada por Vossa Excelência. Passamos ao item número 8 da ordem do dia. Não, o 7 é o que é polêmico, se retira ou não. Discussão em primeiro turno, quarto dia e votação do projeto de lei 497/92, que cria o Museu Ezequias Heringer no Parque do Guará e dá outras providências. Aprovados pareceres da CCJ com uma emenda de relator, CO eficaz. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que desejarem aprovar votarão sim. Os que não desejarem rejeitar votarão não. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Filipelli. Ausente. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado José Edmar. Sim. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputada Maninha. Sim. Deputado Manelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima. Sim. Deputado Marcos Arruda. Sim.
Deputado Miqueias Paz? Sim. Deputado Odilon Aires? Sim. Deputado Peniel? Sim. Deputado Renato Rainha? Ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg? Sim. Deputado Xavier? Sim. Deputado Zé Ramalho? Sim. Deputado Geraldo Magela? Sim. O projeto de lei número 497/92 foi aprovado com 20 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção e 4 ausências. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item 9 da ordem do dia. Discussão em primeiro turno, terceiro dia do projeto de lei 508 de 92, que dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de programa de prevenção de acidentes do trabalho no Distrito Federal e da outras providências. Autor, deputado Pedro Celso. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto segue a tramitação e vai ao quarto dia do primeiro turno. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 10. Discussão em primeiro turno, primeiro dia do projeto de lei 545 de 92, que autoriza o Poder Executivo a implementar o projeto de construção de uma agrovila no núcleo rural Jardim da outras providências. Autoria do deputado Edmar Pirineus. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto segue a tramitação e vai ao segundo dia do primeiro turno. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 11. Discussão em primeiro turno, primeiro dia do projeto de lei 567 de 92, que dispõe sobre medidas de segurança a serem implantadas nas portarias de edifícios de residências multifamiliares no Distrito Federal e da outras providências. De autoria do deputado Carlos Alberto. Em discussão. Com a palavra o deputado César Lacerda. Eu queria pedir vista desse projeto. Mesmo assim? Consulta. Mas mesmo assim eu queria vista por não conhecer do assunto. Mesmo assim. E quero dos outros dois em seguida também. Os outros dois em seguida. Mas eu quero conhecer. Já houve na casa. No plenário não fala. Mas deixa eu ver. O senhor
deputado César Lacerda. O projeto de lei está em discussão no primeiro dia. Esse expediente da colocação do projeto em discussão por 4 dias seguidos do primeiro turno e 2 dias do segundo turno é exatamente para permitir que os deputados tenham vista durante esse processo dos projetos. Em plenário, só é concedido vistas a projetos sobre pareceres em regime de urgência ou em sessão extraordinária, porque nestas ocasiões o plenário funciona como grande comissão. A Vossa Excelência é garantido pelo artigo 172, quando da votação, solicitar o adiamento por 5 sessões. Como ainda não está em votação, o projeto ainda está em período de discussão, é lícito a Vossa Excelência ter conhecimento do projeto e, inclusive, apresentar emendas. Ainda é possível, até o 4º dia em discussão, a apresentação de emendas, assim como é lícito, também em segundo turno, apresentar emendas por 2 sessões. Então, não há amparo regimental na solicitação de vistas, mas a solicitação de Vossa Excelência de conhecer o projeto está garantida pela tramitação por 4 dias. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto vai à tramitação pelo 2º dia em primeiro turno. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 12. Discussão em primeiro turno, primeiro dia do projeto de lei 734 de 93, que proíbe a marcação na mesma data de mais de uma prova de concurso público para diferentes cargos ou órgãos no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto vai à discussão em 2º dia, em primeiro turno. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 13. Discussão em primeiro turno, primeiro dia, do projeto de lei 797 de 93, que autoriza o governo do Distrito Federal a construir ciclovias ao longo das vias principais e em todo o sistema viário dos bairros, assentamentos e cidades satélites a serem planejados ou implantados no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Autoria do deputado Agnello Queiroz. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto segue a tramitação indo a 2º dia em primeiro turno. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 14. Discussão em primeiro turno, primeiro dia do projeto de lei 817/93, que autoriza o Poder Executivo a implantar a Casa do Artesão e da outras providências. Autoria do deputado Tadeu Roriz. Em discussão. Com a palavra o deputado Adão Xavier. Senhor presidente, eu gostaria que analisasse a possibilidade de tirar de pauta o item 13 e 14, tendo em via que os deputados não estão na casa. Gostaria que apreciasse. Deputado Adão Xavier, a presidência já respondeu a esta questão de ordem a outro deputado em outro momento. O regimento garante a tramitação de todos os projetos com pareceres das comissões de uma legislatura para outra, independentemente dos deputados terem sido reeleitos ou não. Estes projetos, com esta característica, ou seja, com a aprovação dos pareceres de todas as comissões, ganham a característica de autoria da Casa. Então, por isso, eles seguem a tramitação. Infelizmente, não posso atender à questão de ordem de Vossa Excelência, porque ela não encontra amparo regimental. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, segue a tramitação para o 2º dia do primeiro turno. Retornamos ao item número 1 da ordem do dia. Antes, porém, solicito ao senhor secretário que faça a leitura de expediente sobre a mesa. Moção de autoria do deputado José Edmar Cordeiro. Solicita a Câmara Legislativa do Distrito Federal encaminhar manifestação à Secretaria de Transportes do Distrito Federal para o retorno da linha gratuita de ônibus entre o Lixão e a cidade do Guará.
Moção de autoria do deputado José Edmar Cordeiro. Solicita a Câmara Legislativa do Distrito Federal encaminhar manifestação à Secretaria de Educação do Distrito Federal a abertura de novas turmas no CAIC de Santa Maria, situado na quadra 117. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 1 da ordem do dia. Discussão e votação em segundo turno em regime de urgência do projeto de lei 1272 de 94, que dispõe sobre a criação do setor de oficinas na região administrativa de Samambaia e da outras providências, em tramitação conjunta com os projetos de lei 1274 e 1430, de autoria do deputado Benício Tavares. Solicito ao relator da Comissão de Constituição e Justiça que profira parecer e voto sobre as emendas apresentadas. Deputado Marco Lima. Solicito ao senhor relator da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Marco Lima, que apresente seu relatório e voto sobre as emendas apresentadas ao projeto de lei número 1274/2/94, em tramitação conjunta com 1274 e 1430. O relator da Comissão de Constituição e Justiça não se encontra em plenário. Com a palavra, o deputado Adão Xavier. Senhor presidente, eu gostaria de pedir um prazo nesse projeto, uma vez que as emendas não chegou no item. Para outra sessão. Na ausência do relator da Comissão de Constituição e Justiça e tendo o relator da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças solicitado prazo de uma sessão para apresentar parecer e voto, o item é retirado da ordem do dia e segue para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Já foi nesse livro das comissões? Já foi, Gabriel. Não, ele tem que passar em plenário. Como meu pedido não vai lá, né? Isso aqui. A proposição de comissão só poderá ser retirada requerimento do seu presidente com prévia autorização do presidente. Sério? Aqui fala que é volta. Então fala só no caso de proposição que tenha sido parecer contrário, poderá ser deferida por
Esta presidência se pronunciará sobre a questão de ordem apresentada pelo deputado Benício Tavares, a respeito da impossibilidade de retirada de proposições cujos autores não tenham mais assento nesta Casa. O artigo 99 estabelece que a retirada de proposição sem parecer ou que tenha recebido parecer contrário das comissões poderá ser deferida por despacho do presidente da Câmara Legislativa a requerimento de seu autor. O parágrafo 1º diz que se a proposição tiver parecer favorável de uma ou mais comissões competentes para opinar sobre o seu mérito, somente o plenário poderá resolver sobre sua retirada. Os projetos 402, tramitação conjunta com 422, já receberam pareceres favoráveis da CCJ, COF e CAS. Então, em qualquer situação, a retirada de tramitação só poderia ser deliberada pelo plenário. Resta a dúvida sobre a autoria do requerimento para retirada de proposição. O caput do artigo 99 prevê que, no caso de proposições com pareceres contrários das comissões, ou sem parecer, cabe ao autor o requerimento. Como a regra normalmente é definida pelo caput, que deve ser seguida pelos parágrafos. E os parágrafos seguintes do artigo 99 não explicitam a autoria dos requerimentos, esta presidência entende e transforma isso como norma que possa ser questionada a partir de parecer da CCJ de que qualquer proposição nesta Casa, em qualquer situação, para ser retirada, precisa de requerimento do autor da proposição. Nesse sentido, defere a questão de ordem apresentada pelo deputado Benício Tavares e mantém em tramitação os projetos 402, 422 e prejudica o requerimento oferecido pelo deputado José Edmar e outros para retirada da pauta dos projetos referidos. E leva a discussão e convida o senhor secretário, deputado Peniel Pacheco, a tomar assento à mesa para que nós possamos discutir e votar o item número 7. Solicito ao deputado Edmar Pirineus que tome assento à mesa e secretarie os trabalhos da sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 7. Discussão em primeiro turno, quarto dia, votação do projeto de lei número 402 de 1992, que dispõe sobre a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal da relação das compras, obras e serviços contratados pelos órgãos de administração pública e da outras providências, em tramitação conjunta com o projeto de lei número 422 de 1992, que determina que os órgãos da administração pública direta, indireta, fundacional, autárquicas e sociedade de economia mista, do DF, no âmbito de qualquer dos poderes, farão publicar no DOF até 15 dias do mês subsequente sua relação de compras, obras e serviços com valor superior a 100 mil UPDF. De autoria, deputado Eurípides Camargo. Em discussão. Não havendo... Com a palavra, deputado César Lacerda.
Antes, deputado César Lacerda, Vossa Excelência me permite passar a presidência ao excelentíssimo deputado José Edmar. Com a palavra, deputado César Lacerda. Senhor presidente, senhores deputados, esse projeto de lei que entra hoje em primeiro turno, quarto dia de votação, merece o nosso apoio. E vejam bem, prezados companheiros de oposição, se ele servia para clarear o governo passado, se era para clarear as compras e licitações, ele tem que servir para esse governo. Esse projeto, que é do atual secretário e também deputado distrital, que está em licença para ocupar esse honroso cargo, merece o nosso respeito e peço a todos os companheiros que digam sim a esse projeto, porque ele é a própria transparência das licitações públicas tão condenadas nesse país. Aqueles que querem a transparência, votem nesse projeto, vamos apoiar até o fim. Agora, aqueles que querem que a coisa seja no escuro, que sejam feitos arrepio da lei, digam não. Obrigado. Em discussão. A palavra, o deputado Rodrigo Hollenberg. Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, senhoras e senhores deputados, em nome do Partido Socialista Brasileiro, eu gostaria de me congratular com a iniciativa do deputado, agora secretário de Fazenda, Vasni Derruri, pelo projeto Hora em Discussão. Em toda a campanha, nós defendemos a transparência nas ações de governo. E um dos momentos onde essa transparência pode se concretizar é na publicação de todos os contratos, obras e serviços empreendidos pelo governo. Nesse sentido, eu defendo o projeto do deputado Vasni Derruri. Não havendo quem queira discutir, colocarei o projeto em votação. Peço ao senhor secretário, deputado Edmar Pirineus, que faça a leitura dos... Ainda não está em votação, deputada. Se a senhora quiser fazer, ainda posso abrir o espaço para discutir. Diga, Maninha. Primeiras damas, Maninha, por favor. Com a palavra, ainda em discussão, retorna à posição de discussão para que seja feito o pronunciamento da deputada Maria José. Deputada Maninha. Senhor presidente, senhores deputados, este projeto foi um projeto elaborado na última legislatura e traz um propósito de demonstrar, evidentemente, aqui, a transparência das atitudes do governo. E, coerente com esse nosso discurso, não seremos nós, deputados hoje da situação, que iremos impedir que o nosso governo, como nós temos dito aqui o tempo todo, seja um governo democrático e transparente. O projeto apresenta algumas imperfeições, o que não impede a sua votação. Portanto, nós deveremos votar sim pelo projeto. Iremos apresentar complementações a esse projeto para que, na prática, ele seja um projeto amplo, efetivo e que mostre a transparência do governo democrático popular. Gostaria de fazer o seu, ainda em discussão, o deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu fico muito feliz porque, ao chegar à Câmara Legislativa do Distrito Federal, encontrei um projeto de grande importância que, sem dúvida alguma, vai proporcionar a que todas as atitudes do Executivo, nessa área tão polêmica, tão discutida, tão contestada, tão nebulosa e obscura, como é o caso das licitações públicas, possa ter mais transparência na comunicação dos resultados e dos procedimentos dessas licitações para com a população. Por isso que eu me congratulo efetivamente, o que já fiz, aliás, por telefone, com o nosso companheiro deputado Vasni Derruri, atual secretário de Fazenda do DF, porque tenho certeza que hoje,
mais do que nunca, o deputado Asni de Roure torce pela aprovação do seu projeto, já que ele plantou uma boa ideia e vai ter a oportunidade de colhê-la, já como executivo do governo local. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Geraldo Magela. Há um ditado popular que diz que façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Eu acredito que alguns deputados que estiveram aqui no passado possam hoje estar querendo aprovar estes projetos. Apesar de que no passado não quiseram, porque esses projetos são de 1992. E outros deputados que chegam agora estejam ávidos por aprovar um projeto para que possam ter conhecimento das atitudes do governo. Mas nós, que quisemos, no momento anterior, aprovar o projeto, queremos agora. Porque uma das maiores bandeiras de campanha do nosso partido, da nossa frente, da nossa coligação e do nosso governador foi transparência. Quem há de temer a transparência? Aqueles que temiam antes não temem mais? Por que será que não temem mais? Certamente porque mudaram de lugar. Não estão mais a comprar, não estão mais a fazer licitações. Porque quando compravam e quando faziam licitações, não desejavam a transparência. Porque se assim o desejassem, teriam feito em 1992, em 1993. Por isso, a nossa bancada tem a mais absoluta tranquilidade de votar este projeto, apesar de achar que ele talvez não fosse mais necessário, porque o governo já está se dispondo a abrir todas as suas contas, inclusive para esta casa, inclusive para os deputados de oposição, que já têm acesso aos dados, ainda não como nós gostaríamos que fosse, do CIAFEM. Então é preciso que esta casa coloque os pingos nos is. Nós que sempre quisemos transparência, continuamos querendo. Nós que sempre quisemos aprovar este projeto, continuamos votando pela aprovação. Agora, louvamos e temos que louvar que aqueles que mudaram de lugar também tenham reconhecido que é preciso mudar de posição e venham agora votar pela aprovação desses projetos. Louvo a atitude da oposição pela aprovação desse projeto. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Benício Tavares. Eu gostaria também de, para enriquecer essa discussão, e também apresentar algumas questões que eu acho interessantes. Todos os projetos nessa casa, que tramitaram na legislação passada, alguns de uma forma mais rápida, outros de uma forma mais demorada. E quando havia a intenção de um deputado de aprovar uma determinada matéria, ele, obviamente, fazia um requerimento, pedia urgência para que esse projeto pudesse figurar na pauta como sendo um projeto prioritário da sua escolha. E o que me consta, esse projeto nunca foi levantado como sendo prioridade do deputado Asni de Roure ou do deputado Eurípides Camargo. Alguns projetos ficaram esquecidos em algumas comissões e só agora, depois que terminaram de tramitar, é que puderam ir para a pauta. Então, dizer que nós, deputados, não tínhamos interesse em votar esse projeto anteriormente é falar no vazio, porque sequer
houve qualquer requerimento de pedido de urgência para se votar essa matéria. E se o projeto só pôde ser votado agora, quer dizer, os motivos e as razões nós desconhecemos. Mas acreditando que, por ser uma proposta apresentada por um deputado, que hoje é o secretário da Fazenda, eu tenho absoluta certeza que isso se soma a tudo aquilo que foi dito aqui nesse plenário, de querer que as questões públicas sejam mais transparentes, mais democráticas e participativas. Portanto, eu tenho absoluta certeza que, obviamente, o que já existe na lei das licitações, esse projeto só vem a acrescentar. E aquilo, como a gente pode afirmar também num dito popular, o que abunda não atrapalha. Não havendo quem queira discutir, passaremos ainda em discussão. Eu gostaria de pedir a todos os deputados que, se quisessem discutir o projeto, que se manifestassem antecipadamente. Deputado Miquel Paz. Bom, é extremamente louvável a gente resgatar e manter a votação, principalmente porque foi um discurso desse governo. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de fazer um pequeno alerta. Está se começando a discutir as inovações que se farão no projeto regimental dessa casa. E seria muito interessante que se fosse observado a questão da agilidade do transcurso dos projetos aqui dentro, que é muito interessante a gente salientar que a apresentação desse projeto é de 1992, ou seja, há aproximadamente 2 anos de trâmite dentro da casa. Isso é algo meio complicado, né, de se avaliar. Então, na revisão desse projeto do regimento interno, seria muito interessante, né, para que se a gente não se apegasse e não deixasse que o tempo, né, corroesse as iniciativas. Pergunto se mais algum deputado quer fazer pronunciamento e discutir a matéria. Não havendo quem queira discutir, passaremos à votação. Solicito o deputado Edmar Pirineus que me ajude. Solicito ao deputado Edmar Pirineus que nos auxilie nos trabalhos. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineus, sim. Deputado Felipe Pérez. Ausente. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado José Edmar. Sim. Sim. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputado Maninha. Deputado Manelzinho. Sim. Deputado... Sim. Sim. Deputado Marco Lima. Sim. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miquel Paz. Deputado Miquel Paz. Sim. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Peniel Pacheco. Sim. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Rodrigo Hollenberg. Sim. Deputado Xavier. Deputado Xavier, sim. Deputado Zé Ramalho. Zé Ramalho, sim. Deputado Geraldo Magela. Sim. O projeto foi aprovado com 22 votos favoráveis, com 2 ausências. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do próximo item da ordem do dia. Voltando.
Retifico as minhas colocações. Terminou-se a ordem do dia e passaremos nesse instante ao grande expediente. Chamo para fazer seu pronunciamento o deputado César Lacerda. Deputado César Lacerda retira o seu nome. Com a palavra, o deputado João de Deus, que também retira o seu nome. Com a palavra, o deputado Luiz Estevão, que também retira o seu nome. Com a palavra, o deputado Adilon Aires, que também retira, está ausente. Com a palavra, o deputado Geraldo Magela. Com a palavra, então, o deputado Geraldo Magela também retira o seu nome. Com a palavra, o deputado Daniel Marques. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, imprensa aqui presente, eu gostaria de relembrar aqui as palavras do governador Cristóvão, quando da posse aqui, ele disse que seria o governador não do PT, não de um só partido, seria o governador de toda a comunidade do Distrito Federal. E eu também, como oposição, endosso as palavras deles que nós, todos os componentes do Bloco Progressista Liberal, somos deputados também do povo e estamos aqui justamente para defender os interesses da comunidade. E é nesse propósito que eu apresentei aqui hoje uma moção que reivindica providência do excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal para adoção de medidas junto ao secretário de Fazenda e Planejamento para não proceder à cobrança do imposto predial e territorial urbano das projeções situadas no setor Águas Claras, adquiridos por cooperativas habitacionais. Essa cobrança é ilegal. Nós entendemos que o governo está ávido no sentido de arrecadação, como é o caso do aumento das tarifas de água. E agora também querendo cobrar o IPTU dos assentamentos com efeito retroativo, que, graças a Deus, com a sensibilidade do grande secretário de Fazenda, nosso amigo Asli Derrore, ele próprio, como membro do governo, disse que essa cobrança era ilegal. E agora, dentro também de um plano habitacional para a classe média, como é o caso de Águas Claras, o governo cobrou, já mandou pagar ontem, o imposto, o IPTU, e ele é indevido, porque o artigo 32 do Código Tributário Nacional, a Lei 5.172, de 25 de outubro de 66, que é a lei complementar que, por força da Constituição Federal de 88, estabelece as hipóteses de incidência de IPTU, o imposto de competência dos municípios sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do município. Para efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana definida em lei municipal, observando o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo poder público. O primeiro é meio-fio, o segundo, abastecimento de água, o terceiro é sistema de esgoto sanitário, o quarto, rede de iluminação pública, o quinto, escola primária. Nesse setor de Águas Claras não tem nenhuma dessas melhorias. Portanto, este imposto é indevido. E eu peço a sensibilidade e queria pedir à nobre colega Lúcia que nos desse uma resposta sobre isso, como nos casos em que pedimos a ela a intervenção, no caso da derrubada das casas de Samambaia, no caso que a Terra Cap está querendo
derrubaram a quadra inteira da Vila Vicentina, já deu ultimato para que as famílias fossem desocupadas no prazo de 30 dias. É impossível a gente conceber essas coisas. E nós estamos aqui como oposição, inclusive para fazer essas críticas construtivas, para que o governo possa voltar atrás nessas decisões que ferem os interesses da nossa comunidade. Então, eu gostaria de pedir ao presidente que, usando o meu tempo aqui, que a líder do governo pudesse nos dar resposta. Quanto ao caso de Águas Claras, quanto ao caso da Samambaia, como é que anda, quanto ao caso das bolsas de ensino para famílias carentes e a cobrança do imposto do IPTU retroativo para os assentamentos. Finalizando, eu gostaria de pedir a sensibilidade, eu vou conceder, a sensibilidade de todos os pares dessa casa. Nós sabemos das dificuldades que o Distrito Federal encontra com relação a recursos e eu proponho que todas as bancadas aqui dessa casa e junto com a bancada federal, nós fôssemos gestionar junto ao governo federal que garantisse os recursos para educação, saúde e segurança aqui para o Distrito Federal e para que o Distrito Federal possa, de fato, ser a capital da República e sem os problemas de falta de recursos. Então, e gostaria, ao finalizar, antes de passar a palavra à colega Lúcia, de pedir também, Lúcia, a interferência do governo que está acontecendo em Planaltina. Nós estamos já 8 dias sem água em Planaltina. Precisamos de uma medida urgente de restabelecer o abastecimento de água em Planaltina. E a solução definitiva é a captação do córrego Pipiripau, que vai abastecer Planaltina e Sobradinho. Já hoje, as famílias estão reunidas em manifesto em Planaltina, em função da falta da água naquela cidade. Eu acho que é uma questão, inclusive, do governo decretar calamidade pública na cidade satélite Planaltina, em função da falta d'água. E passo a palavra agora a Lúcia Carvalho. Bom, em primeiro lugar, eu lamento muito não ter tido a oportunidade de falar no comunicado de lideranças. Quando eu cheguei aqui, já havia passado e não se utilizou a prática comum nessa casa, que sempre que o líder do governo era citado, era dado a palavra para que ele explicasse rapidamente, pelo menos, as decisões do governo em relação às críticas feitas aqui pelos deputados. No entanto, agora, a lei. Existe até um provérbio que diz que aos inimigos a gente manda cumprir a lei. E aqui nessa casa está sendo cumprida a lei, né? Ou seja, agora o regimento está acima, inclusive, de qualquer das posições que nós adotávamos antes, agora não existe mais, né? Eu acho que isso é preciso ser estudado, porque quando há citação, como foi feito, eu gostaria que a gente tivesse a oportunidade de poder responder. Foram feitas aqui algumas acusações em relação à tarifa praticada ontem pelo governo com relação à CAESB, às contas de água. Foram feitas várias denúncias que eu pediria que o presidente da CAESB, que inclusive foi uma solicitação aqui, fizesse o mais rápido possível. Com certeza, eu quero deixar aqui meu depoimento e o meu compromisso de que ele se fará presente nesta casa. E eu solicito, inclusive, ao presidente que possa estabelecer o mais rápido possível o contato com o presidente da CAESB para marcar a vinda dele para fazer os esclarecimentos que estão colocados numa planilha da CAESB que foram contestados, inclusive, pelo deputado Luiz Estevão. Eu gostaria que o presidente da CAESB estivesse aqui. E é preciso lembrar também, vários deputados se pronunciaram, ao abuso que vai acontecer com a população. E nós já tivemos a oportunidade de dizer que as pessoas que pagam taxa mínima não vão ter 1% de reajuste. Nós já tivemos a oportunidade de dizer que nos assentamentos nós não vamos ter reajuste nem realinhamento das contas. E que também aqueles que consomem na faixa de 15 mil litros, 20 mil litros, 25, 28, vão ter uma mudança irrisória. E hoje eu tive a oportunidade de distribuir a todos os deputados e quero também distribuir a todos os moradores do Distrito Federal que trabalham aqui na Câmara para compararem
os valores que são praticados hoje na conta e qual vai ser o valor na próxima conta. Então, a gente vê aqui, ó, 15 mil litros, R$ 2,80 é o que se paga hoje, vai para R$ 3,40. Quer dizer, nós vamos ter reajuste de centavos, nós vamos ter um reajuste mínimo quando se trata de valores. E o que não está sendo dito aqui, um deputado que me antecedeu hoje no plenário, chegou a dizer assim, uma conta lá do setor Penorte, a mulher vai passar para 100 e tantos mil, então ela gasta mais de 100 mil litros. A tabela está aqui. Então, a CAESB e os responsáveis pela CAESB estão mentindo, porque isso aqui é uma informação pública. É uma informação pública, oficial, está assinada. Está assinada. Então, acho que a gente tem que medir algumas coisas ao colocar aqui em plenário. Porque se alguém está assinando, dizendo se a conta atual, se você consome 25 mil litros, você paga 6,20, vai pagar 8,30, é esse o realinhamento. Esse é o realinhamento proposto. Com relação à intervenção da área federal, neste realinhamento, o professor Cristóvão gostaria de tornar público um posicionamento dele. Se a área federal insistir que esse realinhamento não aconteça, que a área federal possa ter conhecimento das dívidas que os próprios órgãos da área federal têm com a CAESB, que as embaixadas têm com a CAESB e que possa negociar, inclusive, a manutenção deste órgão tão importante e dos empréstimos necessários junto à Caixa Econômica, BNDES, para que nós possamos continuar as obras nos assentamentos. Ou seja, não é continuar, é realizar, porque não tem assentamento ainda que tenha esgoto, não tem assentamento que tenha captação de água, não tem ainda captação de águas pluviais. Lúcia, eu gostaria de pedir então, nós gostaríamos de dizer que se o governo... que eu moro em cidade satélite. E muitos deputados aqui não conhecem sequer uma cidade satélite. Várias têm, e tem assentamentos que têm água, esgoto, asfalto e telefone, como é o caso de assentamentos em Planaltina, Buriti 2, Jardim Roriz, tem, entendeu? Tem esgoto, inclusive, e eu fiz moções aqui pedindo os esgotos. Planaltina tem 85% da sua cidade com esgoto. Falta o restante, que eu fiz as moções, foram lidas aqui nas reuniões anteriores, para que o governo coloque o restante dos 20% que falta de esgoto em Planaltina, inclusive a estação de tratamento de esgoto. Mas eu gostaria que a nobre colega respondesse as questões. Primeiro, da Bolsa de Estudo, que eu perguntei, e da questão do IPTU de Águas Claras, que é um assentamento para a classe média, que é importante, e o IPTU retroativo, rapidamente, por favor. Então, concluindo, para que a gente não tenha depois uma manipulação do que nós dissemos. Em primeiro lugar, as acusações feitas pelo deputado Luiz Estevão, nós gostaríamos que o técnico da CAESB pudesse vir aqui e prestar um esclarecimento público, para não ficar a palavra do deputado contra a palavra de outro deputado, mas a palavra de um técnico explicando qual foi o critério utilizado. Eu não posso afirmar aqui que a CAESB tem 2.500 funcionários, 700 são comissionados, como foi afirmado. Eu espero que o presidente venha o mais rápido possível, estou solicitando que seja intermediada a vinda dele aqui nesta casa. E, em segundo, com relação ao reajuste, se a área federal insistir que não seja aplicado esse reajuste, que ele, de fato, ajude a CAESB a se equilibrar e mantenha todos os financiamentos para que a gente possa patrocinar nos assentamentos, que é a maior parte, a infraestrutura necessária. Pode ser que Planaltina, conhecedor como administrador da realidade, já tenha. Que ótimo, não se gastará em Planaltina, mas se gastará com certeza em Santa Maria, se gastará no Recanto das Emas. Verificar. São 130 mil habitantes em Santa Maria, por exemplo, que não tem nem água, nem... São mais novos. Exato, os assentamentos mais novos, em grande quantidade, são os de maior extensão, não possuem ainda. Então, nós vamos estar na luta conjunta. Com relação ao IPTU em Águas Claras, nós vamos fazer a consulta junto ao secretário e vamos responder. A cobrança do IPTU retroativo do condomínio foi uma especulação de comissão, não chegou nenhum projeto na casa. Então, acho que a gente tem que comentar ou repudiar os projetos que estão tramitando como proposta do governo. E, até o momento, com relação a terras, o compromisso é, na vinda do secretário de governo, Hélio Dolly, ele trará os projetos que falam e que tratam do problema de terras no Distrito Federal, com relação às áreas invadidas no plano piloto, com relação aos condomínios.